Oi, pessoal do terceiro ano. E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, tá? Estou gravando mais essa videoaula agora relacionada à questão dos meios de transporte. Então, a gente está entrando numa nova apostila que é a Super Teoria 4, ok? Se vocês não tiverem a apostila, tá bom? Vocês podem estar pedindo a senha e vídeo para entrar lá na Plural, que lá vocês têm acesso na plataforma de todas as apostilas, não só de vocês, mas outras, até para ajudar a estudar e tudo mais, tá bom? A partir de agora, né, a coordenação pediu e tudo mais, que a gente não ficasse passando tanta atividade, né? E aí eu vou cobrar de vocês apenas os módulos, tá bom? Então, a partir dessa videoaula para frente, eu vou cobrar os módulos, tá? E aí eu estou fazendo uma troca de internet e tudo mais, e vou fazer uma aula ao vivo, tá? Mas aí eu vou combinar direitinho, mas logo avisando, será numa segunda-feira pela manhã, ok? Será numa segunda pela manhã. Mas aí eu vou colocar lá no Google Sala de Aula, vou avisar os colegas que eu tenho, boto no Discord, peço os professores terem um WhatsApp de vocês também para avisar, tá bom? E aí eu já crio, já mando com os linkzinhos, ok? Então é isso, tá? E aí aqueles que não puderem estar na hora para assistir, eu vou gravar essa aula e coloco lá na plataforma também, tá bom? Lá do Google Sala de Aula, ok? Que alguns alunos, né, pediram que acham melhor a aula viva e tudo mais, então já estou dizendo para vocês que se programem, ok? E se Deus quiser, logo, logo a gente vai voltar, né? Nesse período de pandemia, eu sei que está difícil para todo mundo, tá? Para nós, professores, para vocês também, mas lembrando que o que vocês precisarem, né, estamos aqui, ok? E aí lembrem, né, vocês que estão no terceiro ano, de irem lá na questão do Enem, né, para escolher a nova data e tudo mais, tá? Dica que eu dou, quanto mais longe a data, melhor. A gente sabe que esse período de pandemia ainda está um pouco longe do fim, a gente provavelmente terá ondas, ou seja, uma hora vai abrir, outra hora vai fechar de novo. Então, assim, quanto mais longe for, melhor para vocês, tá? Eu não tenho acesso a quais são as novas datas, mas uma data maior que vocês puderem colocar, eu acho que é bem melhor. Até para vocês estudarem tudo mais, quando a gente voltar para a sala de aula para pegar o ritmo. Então, eu acho que é interessante, tá bom? Então é isso, qualquer dúvida podem estar me perguntando lá no Google Sala de Aula, no Discord, que eu estou sempre respondendo, tá? Um abraço, estou com saudade de todo mundo, né? E torço muito por vocês. Então, os slides dessa aula também vão estar lá na plataforma, tá? No tópicozinho de geografia do terceiro ano, ok? Então, quem quiser fazer as atividades da Super Teoria 2 sobre meios de transporte, que é o conteúdo que a gente vai ver, ok. Tá? Mas eu não vou mais cobrá-las, tá? Para vocês botarem a imagenzinha lá e tal. Vou cobrar só os módulos, tá bom? Um abraço. Então, tô com saudade de vocês, gente, é sério. E aí eu vou colocar agora os slides. Gente, então, seguinte, né? Super Teoria 4, né? Nós somos 7 super teorias. E aí, nós temos a apostila 4, né? Dando continuidade. Na de atividade, a superatividade 2 ainda, tá bom? Então, meios de transporte, né? E é muito importante, né, nesse período agora, a gente soube, né, por exemplo, que o maior índice de contaminação estava relacionado a essa questão dos transportes e tudo mais, principalmente dos transportes aéreos, né, tanto que os lanchinhos dos aviões estão cancelados, tá, infelizmente. E, né, todos os ônibus estão sendo que ser desinfectados e tudo mais, as pessoas que entram nos terminais, né, eles estão fazendo alguns cadastros, tem lá um sensor de calor para saber se alguém que chegou, né, estava com febre e tudo mais. Alguns estados estão fazendo um mapeamento dos usuários daquele ônibus, né, para onde você vai, onde é que você chegou, para justamente se alguém ficar contaminado, poder fazer o rastreio das outras pessoas que estavam ali para avisar, né, e elas entrarem no processo de quarentena, que são 14 dias, tá, isolados. O que a gente vai aprender nesse capítulo? Tá? O mundo e sua conexão nos meios de transporte, transportes pós-revolução industrial, e aí lembrando, né, que o melhoramento dos transportes está, né, bem ligado à Revolução Industrial, então com o melhoramento que a Revolução Industrial pedia na infraestrutura, né, das cidades, elas tiveram que também melhorar a questão dos transportes. O desenvolvimento dos transportes, né, nas áreas coloniais, o caminho de ferro, né, as estradas de ferro, navegação fluvial e marinha, o transporte rodoviário, transporte aéreo, revolução intermodal. E a gente vai ver sobre isso. A conexão, né, a gente sabe que quando a gente fala, né,
dos meios de transportes, a gente sabe que também estão ligados à questão da informatização. É tanto que hoje, né, sempre aparece nos ônibus dizendo, ó, aquele cofre não temos a senha está lá no lugar tal. Não tente sequestrar o ônibus, ele é rastreado por satélite, né, as mercadorias dos caminhões também. Então, a evolução da tecnologia também chegou nos meios de transporte como uma forma de monitoramento e tudo mais, né? Tanto quando a gente passa com a carteirinha, né? Se ele notar que essa carteirinha não é sua, vai ser bloqueado, o passe que não é seu vai ser bloqueado, porque justamente há uma interligação entre a comunicação, né? Vamos dizer assim, a tecnologia, a comunicação e os meios de transportes. Ao se compararem as diversas redes mundiais, percebe que elas diferem quanto a alguns critérios, e os mais importantes são a densidade, a conectividade e a integração. Né? Alguns locais são bem mais conectados, outros nem tanto, né? Outros têm uma maior integração entre os sistemas, outros nem tanto. E aí vamos falar dos transportes em si, né? A roda foi uma invenção bem importante, né? Tem sempre acreditado, fulano inventou a roda, né? Porque a partir da roda a gente realmente teve a evolução dos meios de transporte. Agora eu não precisava ficar levando o peso, eu levando o peso. Agora com o advento da roda, né? Eu consigo transportar mais mercadorias, mais, né? Vamos dizer assim, produtos e objetos, né, sem me cansar tanto em um menor tempo e tudo mais. E aí no começo eu usava, né, tração animal, depois eu fui, né, levando pessoas, né, depois mais mercadorias e pessoas, né, e tudo mais. Então eu fui tendo um melhoramento com o passar do tempo. Outros animais foram sendo utilizados até não utilizar mais nenhum animal. É tanto que quando você vai ver a capacidade, né, do motor de um carro, ele fala não sei quantos, 200 cavalos, 300 cavalos, não sei quantos cavalos, porque justamente é baseado na época, né, que a unidade de medida de velocidade estava relacionada à questão dos cavalos. Atualmente, os meios de transporte classificam-se das seguintes formas, tá? Nós temos os terrestres, e aí tem a bicicleta, né, tem a moto, o trem, né, o ônibus, os carros. E aí temos as subdivisões, né, entre os rodoviários e os ferroviários. Nós temos também, né, os rios de passeio, né, entre as bicicletas e tudo mais. Nós temos o aéreo, como é o caso dos helicópteros e aviões. Nós temos os aeroespaciais também, né, que tem a questão do ônibus espacial, dos satélites e tudo mais. E nós temos os aquáticos, que aí tem os marinhos e os fluviais. Fluviais porque são em rios, marinhos porque são no mar, ok? Vias de circulação, tá? São as aquavias, né? Que são ligadas à questão do transporte marítimo ou hidroviário. As ferrovias, rodovias, aerovias, infovias e os dutos, né? Que são os gasodutos, oleodutos, como é o caso do Brasil, Bolívia, né? Onde passa o gás e tudo mais. Nós temos os meios de transporte, são os tipos de veículo utilizado no transporte de navios, automóveis, caminhões e aviões. E aí, lembrando, gente, por exemplo, que o pessoal que vai fazer ITA, IME, né? O ITA, principalmente, tem uma parte dele que é justamente isso, né? Você ser, vamos dizer assim, dirigente, coordenador de tráfego aéreo, né? Por isso que você não pode errar e tudo mais. Tem até um filme sobre isso. Você não pode, se você cometer 3 faltas, você sai e tal. Nos Estados Unidos tem isso. E aí tem o pessoal civil e militar. Por isso que é todo monitorado o espaço aéreo brasileiro, né? Não só do Brasil, mas de vários países. Você não pode entrar com um avião se não tiver autorização. E quando você está sobrevoando, você fica várias vezes tendo contato com o pessoal que fica nos aeroportos, até para saber se não tem outro avião chegando também, se pode receber você. É tanto que acontece, né, do avião remeter. Quando ele está bem pertinho né, de parar, ele sobe de novo. Né? E é um susto medonho, eu já passei por isso uma vez. Mas é isso, né? Já teve casos também que teve falha, né, vamos dizer assim, da pessoa que diz as informações do tráfego aéreo, e aí teve um choque entre 2 aviões, um avião grande e um pequeno, um Legacy. E aí o pessoal do Legacy não sofreu praticamente nada, e o pessoal do avião grande caiu, que foi um avião da TAM, que teve várias mortes e tudo mais, e caiu aqui, né, aqui no Brasil. Aqui no Ceará teve o caso do Edson Queiroz, né? Então, um parente da minha mãe também faleceu, que estava meio nevoeiro ali na Serra da Pacatuba e o piloto não viu,
E aí ele bateu na serra e tudo mais, explodiu e tal. Até hoje tem pedaço do avião lá, tem até um passeio que a galera faz para ver e tudo mais. E as rodovias e ferrovias e hidrovias são as vias de circulação usualmente utilizadas dependendo de determinados determinantes geográficos, políticos e econômicos de cada país. Então, por exemplo, se o local tem muitos rios, eu vou usar o hidroviário porque é o que eu tenho muito. O país ele pode fazer uma escolha, né? O Brasil fez essa escolha nos anos 50. Se a gente investir em ferrovias, como ocorre muito na Europa, ou em rodovias, como tem muito nos Estados Unidos. E aí o Brasil optou escolher por rodovias. Por quê? Porque as grandes empresas Shell, Texaco, disseram que ia ajudar nesse financiamento da construção de rodovias. E eles realmente fizeram isso. Por isso que às vezes você está andando na estrada, só tem um posto de gasolina. Porque justamente, né, desde aquela época a gente teve um investimento nisso. Tá? Mas aí, o que eu digo para vocês? Como o Brasil é um país muito grande, talvez se tivesse se interligado em ferrovias, né, teria sido muito barato o transporte. A gente conseguiria conhecer várias cidades e estar interligado entre elas pelas ferrovias, né, como ocorre lá na Europa. Você consegue de uma cidade para outra, de um país para outro, né, de trem. Você vai da Rússia à China, né, a Transiberiana. Então, poderia ter, né, ajudado e melhorado muito e deixado mais barato. É tanto que agora, né, pouco tempo, Fortaleza tentou adequar novamente, né, os VLTs, queria fazer, né, metrô, que são aqueles trens subterrâneos, mas a questão da desapropriação de terras ia ser muito caro, de casas e tudo mais, então ela fez por cima mesmo, que são os VLTs, que é o veículo leve sobre trilhos, né? A gente tem pequenos trechos que ele desce, né, o trenzinho, mas ele normalmente é um VLT. E ainda causa muito, né, complicação, não chegou em todos os bairros e tudo mais. Transportes pós-revolução industrial, né? Temos aí a questão que vários, né, trens e ônibus que agora já eram, né, utilizados para levar as mercadorias das indústrias, os trabalhadores, né, interligar os locais, que eram utilizados no começo, né, as Madmens, as Marias Fumaças, né, que utilizavam carvão e tudo mais, que são as máquinas a vapor, né? E aí tudo isso estava atrelado à Revolução Industrial, porque eu precisava de trabalhadores que viessem rápido, que levassem também as mercadorias, que trouxessem também mercadorias, e aí o trem era mais utilizado. Aqui mesmo em Fortaleza tinha vários trechos de trenzinhos elétricos, né? Que eram os bondes. No Rio, em várias cidades, né, que depois foram retirados, em alguns locais tem mais turísticos. O local que ainda tem muito trem é Minas Gerais e uma parte do Pará. Do Pará, principalmente trens para levar mercadorias da Vale, né, que saem lá do Pará e vão até o Maranhão por causa do porto. E em Minas, por causa dos minérios, e eles mantiveram, né, tem vários trenzinhos turísticos, tem em Curitiba também, Morretes, que é da cidadezinha, né, de Curitiba, até Morretes, né, que é uma cidadezinha, e tem Antonina também, que é um passeio bem bonito, você vai ver na formação da vegetação, as araucárias, né, e tudo mais, é um passeio turístico, né, fica um guia contando as histórias, tem um lanchinho e tal, né. Então, são passeios bem legais, eu gosto muito de passeio de trem, eu acho bem legal, bem agradável e tudo mais, tá? Então, o Brasil poderia ter investido e hoje a gente seria muito mais interligado, né? Teria até uma qualidade melhor. A gente sabe que as rodovias, né, acontecem muitos acidentes, elas são bem esburacadas. No Sudeste e no Sul, elas são privadas, então é pago, né? Você paga vários, como é que se diz? Quando você passa de uma cidade para outra, você paga taxas que são os pedágios e é bem caro, ele é cobrado pelo tamanho do seu carro, né, de onde você está e tudo mais. Por isso que às vezes a passagem também fica um pouco cara. Às vezes é mais negócio você viajar de avião do que de ônibus, porque você vai parando na estrada, os restaurantes de estrada são bem caros, ainda tem a questão dos assaltos e tudo mais. O desenvolvimento dos transportes nas áreas coloniais, né? Então, durante o período colonial, as ferrovias foram muito úteis, né, para levarem os produtos, as pessoas e tudo mais. E no continente africano não foi diferente, né? Eles também adotaram muitas ferrovias e rodovias. E essas ferrovias eram muito feitas pelos ingleses, né? Aqui também algumas nossas foram pelos ingleses, onde eles levavam mercadorias e levavam também, né, o povo africano que ia ser, né, vítima de escravidão e ser levado para outros países. Vantagem, né, dos caminhos de ferro: cobrir longas distâncias, né, o custo é muito menor do que o transporte rodoviário, longa durabilidade de seus trilhos e composições,
alta velocidade que os trens modernos podem desenvolver. A gente tem os famosos trem-bala, né? Que eles fazem 220 quilômetros em 1 hora. Então, você consegue, sei lá, vir de Sobral para cá em 1 hora, sendo que você vai de rodovia 4 horas e meia, né? Porque tem os buracos, porque tem, né, vários problemas e tudo mais. Então, por exemplo, a França, muita gente mora em cidades bem distantes, que ficam a 100, 100 quilômetros, 200, e trabalham em Paris, porque morar em Paris é muito caro, né? Na capital, são prédios, quando você consegue morar, você mora em quartinhos, assim, pisos, que eles chamam, de tão pequenos e tudo mais. Então, as pessoas têm casas maiores, moram em locais maiores, mas bem afastados de Paris, mas conseguem ir e voltar todos os dias. Transportes fluviais. Fluviais vem de rio, né? E aí eu lembro das comunidades ribeirinhas, que não tem só no norte, mas é muito mais forte no norte, onde os transportes escolares são naviozinhos, a Caixa Econômica para você sacar o dinheiro, agora durante esse período, o auxílio, é um barco, né? O pessoal que leva tratamento de médico, tratamento dentário também chega em barco. Se você vai de um local para outro, você pega um barco. Vai para uma festa, vai de barco, ou é dentro do barco. Então, os navios são muito utilizados na região norte, principalmente por causa desse tráfico, né, de pessoas e mercadorias. Então, lá é muito mais fácil você ter uma canoa, você ter uma lancha, do que você ter um carro, porque vamos dizer assim, é muito mais útil, né? E, por exemplo, a época das férias escolares, ela está atrelada ao nível do rio. Então, se o rio está muito baixo, não vai conseguir passar a embarcação. Então, entra de férias. Quando o rio está mais alto, volta o período. Então, assim, a vida deles também está muito ligada às condições climáticas, né, da região e tudo mais, tá? Transporte marítimo pode ser classificado de 2 tipos. Navegações de grandes distâncias, o princípio meio intercontinental de transporte de cargas, e a navegação de cabotagem ou costeira, feita entre portos localizados no litoral do mesmo país. Né? Então, de um porto para outro, de São Gonçalo para o Suape, lá em Pernambuco, para lá para Tubarão, em Vitória, no Espírito Santo, e assim vai. E nós temos os de grandes distâncias, né, que são os navios que vêm de outros locais. É tanto que com aquele vazamento de petróleo, né, que teve, foi justamente, dizem que era um navio que estava levando clandestinamente petróleo da Venezuela para outro local e teria tombado ou descartado a mercadoria, enfim. E aí teria virado aquelas, né, manchas de óleo que chegou aqui no litoral nordestino e que eu soube ontem que já foi encontrado novamente agora em junho, né, de 2020 em Pernambuco. Então, a gente não sabe se foi só um acidente, se está acontecendo algum vazamento, enfim. Aqui, né, uma imagenzinha, né, das principais canais artificiais que foram feitos, né, para interligação marinha entre os locais. Nós temos, né, o canal de Suez, que é esse aqui, que liga, né, aqui a Ásia com a África, né, a partir do Egito, aqui e tudo mais, tá? Esse caminhozinho aqui que foi criado, né? E nós temos também o tão famoso Canal do Panamá, né? Nos anos 80, 90, eu lembro que tinha muita galera que tentava nadar aqui no Canal do Panamá e tudo mais, né? Tentava atravessar o Canal do Panamá e tal. E aí ele é bem importante, né, para esse processo de interligação de continentes, de países e tudo mais, ok? E aqui é uma imagem, né, do Canal do Panamá, como está, né, ultimamente, né, nos últimos anos, onde tem essa passagem, né, dos navios de um local para outro. Ele serve como um terminal também para entrada, saída de pessoas, de mercadorias, né, porque aqui já começa o lado do Caribe rico, né, são aquelas praias caribenhas com águas bem azuis, né, e tudo mais. E o canal de Suez, ele liga, né, aqui com o Mar Vermelho, né? O Mar Vermelho com o Mar Mediterrâneo aqui. Então, imagens, né, do canal de Suez e do canal de Panamá, tá? Aqui está 1956, mas foi uma ampliação que ele teve. Né? Ele é bem mais antigo, ele é de 1869. Né? São grandes obras de engenharia náutica, né, para a produção disso tudo. Os principais canais artificiais, né, como eu falei, são esses dois, canais de Suez e canal do Panamá. Tá? Eles são bem importantes, né, para a escola de mercadoria, para a entrada de pessoas, para diminuir distâncias, né? Por exemplo, com o canal do Panamá, você vai para os Estados Unidos aqui, ó. Essa distância é bem pequenininha. Se não, você tem que dar uma volta todinha, né, por toda a costa aqui da América do Sul, pegar na América Central, até chegar na América do Norte. Então, o canal do Panamá ele interliga a América do Sul com o continente, né, com
América do Norte muito mais rápida, é uma distância muito menor. Tá bom? Do mesmo jeito aqui, né? Você ia de Londres à Ásia, era uma distância muito grande, tinha que contornar toda a costa da África, né? E aí a gente sabe que alguns locais aqui tem tornados, furacões e tudo mais, né? Acontecem maremotos, tempestades, né? No oceano e tudo mais, tempestades oceânicas e tal. Então, tinham muitos casos de acidentes, navios que tombavam e tal, e com essa distância bem menor, né? O pessoal consegue passar bem mais fácil e tudo mais, né? Daqui para cá. Transportes rodoviários, né? A maior vantagem é a versatilidade. Eu posso utilizar um caminhão pequeno, um caminhão grande, né? Várias rotas, não exige baldeação, ou seja, troca de um local para outro, pois as mercadorias podem chegar até o seu destino final enquanto houver a rodovia lá feita. Rapidez, baixo custo operacional para as pequenas distâncias. Né? Nós temos também a questão das eclusas, né? Que são, né, desculpa, e aí as eclusas, a gente vai ver logo no próximo tópico, mas antes de falar um pouco sobre isso, a gente tem que entender que a questão do transporte, ela também está relacionada à questão também econômica, né? Existem vários movimentos como o do passe livre, que pede para pessoas desempregadas, pessoas de baixa renda, já que o transporte é público, fosse gratuito, né? A gente sabe que isso não ocorre, mas há muito tempo esse movimento, né, de pedir o passe livre, né, para a população e tudo mais, pela grande quantidade de impostos. E muitas pessoas não conseguem, né, dar continuidade aos seus estudos, ao seu trabalho, pela própria questão da mobilidade urbana, né, que é essa saída e entrada de pessoas na mesma região, no mesmo local que elas trabalham e tudo mais. É tanto quando você vai para uma vaga, né, de emprego, uma das perguntas que eles fazem é isso: você tem transporte próprio? Você mora aqui próximo? Como é que você vai chegar? Né? Então, é uma lógica. E quando as pessoas vão procurar também um local para morar, elas veem se aquele local é viável, a questão do transporte, se fica próximo do trabalho dela, porque tudo isso ajuda na qualidade de vida e também no, né, na sua qualidade do seu trabalho e, né, no, vamos dizer assim, na forma que você vai entender aquele sistema e tudo mais, tá? Você chega já estressado, longe, então você começa a se atrasar mais, e aí, né, acaba tendo algumas dores de cabeça. O financiamento público, incentivo de instalação de novas montadoras e a modernização das existentes. Então, uma coisa que eles estão tentando fazer é isso, né? Através de dinheiro público, incentivos, né? Melhorar as rodovias que já existem, redução nos impostos sobre os automóveis, porque aí se eu deixo os automóveis mais baratos, as pessoas vão comprar mais e aí vão poder circular mais. Sobrevida dos veículos, né, obsoletos, ou seja, trocar sempre as frotas dos carros, porque quanto mais antigo, mais solta fumaça, mais polui e tudo mais. Financiamento, né, público federal de veículos de transportes clandestinos, ou seja, acabar com as famosas topi que levam de um canto para outro e tornar elas transportes realmente viáveis e tudo mais, federalizados, corretos, legalizados. Investimento em avenidas, elevados, túneis, sem qualquer tratamento preferencial para o transporte coletivo, né? Então, assim, pensar que esses viadutos e tudo mais vão melhorar, serem faixa exclusiva para ônibus e tudo mais. Quando eu melhoro a qualidade do transporte público, coletivo, eu melhoro também a qualidade de vida das pessoas, né? Eu melhoro tudo, tá? E aí nós temos também as desvantagens, né, desse transporte, que é o quê? Maiores custos quando comparado com outros tipos de transportes, como hidroviário e ferroviário, né, como eu falei para vocês, o ferroviário e o hidroviário é bem mais barato, mas o hidroviário é só para os locais que tem grandes rios que dá para fazer. O petróleo é a base deste modal de transporte, tanto o uso de combustíveis quanto a pavimentação de ruas e estradas, e aí a gente sabe que tem a questão da poluição. Comporta uma carga inferior à capacidade dos navios de trem, portanto, menos adequado para longas distâncias. E aí a gente sabe que um dos motivos dos produtos, quando a gente pede atrasar, está ligado a essa questão, né? E eles vêm muito mais de navio do que de avião, e quando chegam no navio, eles vão pegar rodovias. Transportes aéreos, né? Segurança e rapidez é o meio de transporte que menos cai. Apesar de quando cai, né, tem aquele grande desastre e tudo mais, mas é o mais seguro e mais rápido, né? Tem um custo, né, de uma época para cá,
Eles tiraram até a questão das malas que você podia levar. Agora, tudo que você vai fazer, se você vai escolher um assento maior, um assento no local melhor, levar mais coisas, você paga taxas, né? Então, acaba tendo um custo. É usado apenas para passageiro e para mercadorias de valor agregado. Então, quando são coisas mais finas, que podem quebrar e tudo mais, é mais levado por avião. Quando são coisas mais grosso modo, são trazidos de navio e tudo mais. Grandes e dispendiosas obras de infraestrutura. Né? Para fazer um aeroporto, precisa de um grande investimento e nem todos os locais têm. Nós temos, né, os transportes aéreos, né? O homem que começou a utilizar o transporte aéreo foi no ano de 1783, quando se realizou a primeira viagem de balão. Alguns anos depois surgiram os dirigíveis, os planadores e os aeroplanos. Só mais tarde apareceram os aviões, e aí, né, o Santos Dumont, o destaque, né, apesar dos Estados Unidos dizerem que quem criou foi os irmãos Lumière. Mas uma época dessa, a Discovery ela fez o seguinte, pegou os protótipos feitos pelo Santos Dumont e os protótipos feitos pelos irmãos Lumière, que foram mesmo que criaram o cinema e tudo mais. E os dos irmãos Lumière não planou. Ele não conseguiu, né, sair do chão. Já o do Santos Dumont, sim, era bem mais simples e conseguiu ser feito com o esquema que estava lá e tudo mais. Então, assim, eu acho que realmente foi o Santos Dumont. Tá? Foi a invenção da nave espacial que permitiu que o homem chegasse à Lua em 1969, e aí com o melhoramento desses aviões, né, teve a grande corrida aeroespacial, principalmente no período de Guerra Fria. Aqui temos a evolução dos transportes aéreos, né, do balão, do dirigível. Eu tenho muita vontade de fazer balão. Viagem de balão, gente, nunca fiz. E nós temos as revoluções intermodais, né, que utilizam os containers. Quem já foi aqui no Porto do Pecém, né, estou apontando porque o Porto do Pecém fica nessa direção da minha casa, ele é muito utilizado, né, para levar e trazer mercadorias que vão dentro daqueles containers, que como se fossem aquelas caixas de alumínio bem grandes. Um dos maiores desafios para a logística de transporte de mercadorias sempre foi a mudança de um modal, ou seja, de um meio de transporte para outro. Produtos transportados a granel, como soja, minério de ferro, chegam de trem aos portos e precisam ser embarcados imediatamente, pois a sua armazenagem é difícil e cara. É tanto que quando teve a greve dos rodoviários, foi uma grande polêmica, porque vários produtos eles tiveram que descartar, jogar fora, porque depois de tanto tempo, né, já fica como leite, se estraga e tudo mais. Refrigerantes, quando tem muito balanço e tal, né? Nós temos as eclusas, né? As eclusas, até porque esse aqui vai ser ali, funciona. Eclusa, né, é uma das obras, né, de engenharia hidráulica que permite que embarcações subam e desçam de um rio, né, a partir da abertura. Eles colocam mais água aqui, aí o navio sobe. Tira, abre o containerzinho, a água desce e sai, como a gente pode ver aqui nessas válvulas. E aí ele fica mais alto, entra ou sai pessoas e mercadorias, né? É utilizado como um dispositivo de transposição para peixes em barragens também. Então, você tem lá os peixinhos que vai passar de um canto para outro para a barragem, eles utilizam também essas eclusas, ok? Que eu até tinha colocado uma imagenzinha, mas não está se mexendo. E nós temos os transportes aeroespaciais, que são os ônibus espaciais, aviões espaciais, né, os foguetes, as sondas, né, e tudo mais. Nem todas elas levam pessoas, algumas são, né, apenas conectadas, e aí eles mandam informações lá, né, programam e tudo mais, e ela faz a sondazinha que vai coletar solo de algum lugar, e tem outras que realmente vão levar pessoas, né, que ficam lá por um determinado período de tempo, realizam alguns testes, alguns experimentos e tal, coletam algumas imagens, e logo, logo, né, a promessa da NASA é que as pessoas possam ir para Marte habitar, né? Eles vão mandar uma leva de pessoas, um grupo, depois vamos ver como é que vai ficar, ok? Então é isso, gente. Façam o módulo 3, tá? Quem quiser fazer as questões do livro, eu acho que ajuda muito, né? Da superatividade 2 sobre meios de transporte, mas eu vou cobrar de vocês agora só o módulo 3, ok? E aí, quando a gente tiver a nossa aulazinha no Meet, eu também vou divulgar para vocês, mas vai ser logo em breve, tá bom? Um abraço, eu espero que estejam todos bem, todo mundo se cuide, tá? Tô com saudade de todo mundo. Bons estudos, tá? Pensem bem lá na data do Enem, que fique boa para vocês e para todos, tá? E um abraço. E é isso.